bora. 6h37. E você está na melhor programação de registro de imóveis desse país. Bom dia! Bom dia, Rafael. Bom dia, Isaura. Bom dia, Alexandro. Bom dia, Tatiane. Bom dia, Dário Júnior. Bom dia, Tassi Nagirley. Bom dia, Cláudio Fontela. Gilmar Bezerra. Bom dia, Siqueira Fábia. Bom dia. Bom dia, Kika. Bom dia, Décio Batiste. Bom dia, Michele, advogada. Carlos Lara, bom dia. Aninha, hoje registro civil, Kika. Exatamente. Cláudia, Aline e outras 4 pessoas. Vamos nessa, Carlos. Moisés Teixeira. Jana Eliana. Fia Alves. Aline Moura, consultoria jurídica. Beatriz. Roseli. E só vai. Renata, bora. Bom dia. Sexta-feira. Produção não tá aí, né? Produção não veio. Tá cansada a produção. Daqui a pouco tá na área. Moisés, Tiago, Ed, Antônio Carlos Souza, Fernando Consul. Bom dia, Fernando. Damile, Alessandra, Luana, Guilherme, Tassi Rocha. Tassi, bom dia, Tassi. Sempre acordada, né? Isso aí. Bom dia, que energia, Eliana. Simbora. Elaine Portela, bom dia. Holmes Moura, consultoria jurídica. Simbora, Elis, bom dia. Bom dia, Fernando. Chove aí, Fernando? Aqui fazer 3 dias que só chove. Uma loucura. Sônia Ferreira, Alessandra Sobral, Laura Isabel. Bom dia, Laura. Bom dia, Elisete. Bom dia. Vamos embora. Café. Pegue seu café. Se você está na cama, não tem como pegar o café, né? Tem gente que assiste na cama o café. Tô sabendo. Feito. Aqui. Nosso café com registro de imóveis. Bom dia, futuro registrador. Braulio Brandão Coelho. Diana, psicóloga. Só vai, hein? Que galera, hein? Juliano Ricardo Soares. Muito bem. Tati Teixeira. Tati sempre faz as melhores fotos, né? As melhores, não digo assim as melhores, para não desprestigiar as outras fotos, mas grandes fotos, né? O pescador do Guarujá, onde eu vou comer camarão ainda, né? Deixa eu ver. Eu já tenho a lista dos 20 primeiros inscritos que vão ganhar a mentoria gratuita. Nós já temos a lista, só não conseguimos botar ainda na plataforma, mas nós já temos. A Doralice está na lista, eu vi a Doralice na lista. Deixa eu explicar, né? No dia que nós abrimos as vagas do curso, né? Abrimos as vagas do curso na segunda-feira. Então eu disse, os 20 primeiros vão ganhar uma mentoria individual comigo. Eu abri 6h07, eu acho. E em 2 minutos tinha 72 inscritos, né? Então os 20 estouraram ali, né? Ali já foi o primeiro funil. Então hoje sai a lista e os 20 primeiros vão ganhar essa mentoria comigo sobre a carreira, né, individual. Os 100 primeiros vão ganhar a aula, mini curso, o Professor de Sucesso, né? Que é um projeto que eu quero desenvolver para o ano que vem. Então, esses 100 primeiros vão participar desse mini curso comigo, ao vivo, né? O Professor de Sucesso, onde eu vou tentar explicar como que eu consegui crescer tanto nas redes, neste momento que todo mundo está tentando e nem todo mundo está conseguindo. E os 200 primeiros vão ganhar um bate-papo com o meu pessoal do tráfego, das páginas, a galera que faz aquele bastidor pesado, que não basta só tu ser o expert na mídia social, tu também tem que ter o apoio da galera que faz você andar, né? Tem que saber tráfego como funciona, tem que entender de páginas, de banners, senão fica tudo capenga. Você viu a mensagem ontem que me chamou muito a atenção, eu vou abrir ela aqui, é de um promotor de justiça, e eu recebo várias mensagens sobre o crescimento na rede, né? Várias mensagens, mas essa de ontem me chamou a atenção. Prezado professor Marcos Salomão, parabéns pela excelência do seu curso. O sucesso pode ser verificado diante da quantidade e qualidade de alunos inscritos e pela audiência maciça nas lives. Tá. De outra parte, professores já consagrados têm que se render à sua audiência
e se contentar com alguns poucos ouvintes. Isso vem acontecendo mesmo, basta observar a rede. Mérito de quem idealizou um projeto inovador e conseguiu convencer as pessoas a ingressarem no mundo do direito notarial e registral. Parabéns, sou promotor de justiça, não vou dizer o estado dele, e humildemente estou aprendendo com suas aulas e dos demais professores na busca de um dia poder ingressar na carreira. Grande abraço e parabéns novamente. É muito engraçado, assim, curioso, né? Que exatamente, muito bacana a mensagem dele, muito linda a mensagem dele, é que como neste momento nós vivenciando a pandemia e estando exatamente num mundo bastante virtual, essa imersão virtual de todo mundo, surgem diversos cursos e muitos cursos que estavam consagrados também no mundo físico migram para o mundo digital e há uma barreira que não se esperava a ser transposta. Há uma barreira. Professores, então, que possuem bastante didática, chegam ao mundo digital e percebem que há uma barreira. Cursos já consagrados percebem que há uma barreira. E essa barreira ela é muito difícil de ser transposta. Veja você que hoje é sexta-feira, tem 88 pessoas aqui. Vocês conhecem a audiência desse programa de manhã, às vezes chega a 200, né? E a gente fica se perguntando por que o pessoal acorda cedo, por que o pessoal vem assistir o café. E realmente não é uma conta simples de matemática e às vezes eu também me pergunto como que a gente chegou até aqui, né? Chegando agora perto de 19 mil inscritos no canal, YouTube crescendo, lives crescendo. Realmente é um momento bastante diferente do mundo jurídico. O conhecimento passa a ser compartilhado em redes e as pessoas optam, assim como deletam, no mesmo instante. Se eu não gostar do que eu estou vendo, eu mudo de canal na hora. Se eu gostar, eu fico. Então é muito mais difícil hoje de manter a audiência do que quando você está num congresso ou numa sala de aula. Na sala de aula eu fecho a porta, o aluno para levantar eu vou ter que olhar para ele. Num congresso estão todos sentados, se alguém levantar será identificado por todos que o cara levantou no meio da plateia. Aqui não. Aqui você não gostou, você apenas sai, clica no botão. Então é realmente uma tarefa árdua você manter a audiência, permanecer com ela. Tanto que uma das estratégias do marketing digital é você botar um esparadrapo quando faz a live, um esparadrapo ali no número de pessoas, para que você não se sinta, né, constrangido com você mesmo de não ter tanta audiência enquanto está fazendo a live. É uma das estratégias para tentar driblar aquele baque de você olhar, ter né, ter dois, e você fica com dificuldade de fazer a live. Então é muito interessante como mudou o mundo rapidamente, todos tiveram que se adaptar. Nosso programa deu certo? Deu certo, não só o programa. Eu estou fechando hoje a conta do último lançamento e nós passamos já, né, ao todo, desde o dia 28 de janeiro, passamos de 1.600 alunos. Nesse último lançamento, nós já cruzamos, ontem era 445, hoje de manhã deu 25, 450, 470 alunos. 470 alunos em 3 dias de carrinho. 3 dias de carrinho. Olha que tem gente que leva dias e dias para conseguir 80 alunos, 60 alunos, 40 alunos. Nós em 3 dias, 470 alunos agora no último lançamento, que foi abrir segunda, terça e depois no sábado. Prova que a gente está dando certo, que a gente está conseguindo trabalhar honestamente, de forma transparente, de forma bastante leal com a audiência. Porque a audiência, hoje, ela avalia se você é leal ou não, num piscar de olhos. Se você enganar a audiência em qualquer minuto da sua aula, da sua exposição, você está ferrado. Tá? Você tem que ser muito transparente, muito transparente. Mas isso eu vou falar mais com o pessoal do curso, porque eu tenho lá os módulos de marketing e outros, né? E vou conversar mais sobre isso. E acho que até o final do ano a gente vai poder lançar o curso Professor de Sucesso, que acho que tenho algo para compartilhar em razão do procedimento ter dado certo. Claro que são só 4 meses, mas 4 meses, 1.600 alunos, 4 meses nessa luta bastante bacana aí com tudo. Dá para compartilhar algum conhecimento, dá para compartilhar um pouco da experiência, sim, com a graça do Pai. Vamos nessa?
6 horas e 47 minutos, 104 pessoas comigo, obrigado pela audiência. E 7 em 6 meses, a Jales botou ali, né? 7 em 6 meses é bacana, né? Nem todos entendem, eu te entendi, tá? Deixa eu chamar a minha professora, minha querida professora, que vai conversar hoje sobre reprodução humana assistida. Já tem os nomes, então, da mentoria. Hoje sai, hein? Vamos lá, se a professora está aí. Bom dia! Bom dia. Professor. Tudo bom, Prof. Tati? Tudo bem, e você? Tudo bem, tudo ótimo. Obrigado por ter aceitado o convite para vir aí na sexta-feira conversar sobre esse tema. Todo mundo está falando desse tema, né? Porque teve o julgado do STJ. Antes da gente chegar no julgado, claro, tem que fazer uma base. Mas está todo mundo falando do tema esse, né? Todo mundo falando. Então, o tema de hoje é reprodução humana assistida, né? A gente pode chamar ela vulgarmente de inseminação artificial, né? Fecundação artificial, tudo isso, né? Mas vamos lá, deixa eu abrir aqui o meu mega caderninho de anotações, que a gente já fez para a gente ver o que a gente vai trocar ideia, né? A gente ficou de fazer um roteirinho, e aí, claro, começar pelos conceitos, né? Para quem está chegando, o que é a reprodução humana assistida? Deixa eu dar um oizinho aqui pro pessoal, pra Renata, pra Tati, que estão mandando um oi, pra Fábia. Bom dia para todo mundo. Então, vamos lá. Professora Tati é muito popular, hein, na plataforma. Ela responde muita dúvida na comunidade secreta. As aulas dela de registro civil são sensacionais, o pessoal manda muito recado. Ela é muito popular no meio dos alunos. Essa jovem, né, que está no estado de São Paulo, que é tabeliã, jovem vencedora, concurseira aí, né, tabeliã, e que vou só fazer um spoiler aqui, que dia 23, ela está no grupo que vai anunciar as mentorias para concurso de cartório. Ela vai dar a mentoria de registro civil, só para vocês saberem. Dia 23 vai ser o webinário ao vivo, com as 3 professoras que idealizaram um projeto de mentoria para a segunda fase de cartório, e a Prof. Tati vai tocar o registro civil. Eu estarei com todas elas sempre, mas só porque assim, ela é muito popular na rede entre os alunos, né? Parabéns, parabéns, parabéns. Vamos nessa. O que é reprodução humana assistida? Vamos lá, professora. Então, quando a gente fala de reprodução assistida, professora, a gente imediatamente pensa, e até um pouco tempo atrás, geralmente era nesse sentido. A gente pensa imediatamente nas pessoas que elas têm algum tipo de infertilização, alguma impossibilidade de gerar naturalmente um filho. Hoje a gente sabe que não é destinado somente para essas hipóteses, né? Inclusive, a resolução que trata disso, que depois a gente vai falar um pouquinho mais dela, ela já abarca essa situação. Ela é bastante utilizada também nas hipóteses de homoparentalidade, ou seja, também utilizada para os casais homoafetivos. Casais homoafetivos, heterossexuais, homossexuais, transgêneros, travestis, enfim. É para qualquer denominação, né? E aí, antes da gente entrar efetivamente assim, no conteúdo, é bom a gente trazer um panorama de alguns conceitos, como o senhor falou. Bom, mas o que é uma concepção homóloga? O que é uma concepção heteróloga? O que são embriões excedentários? O que é uma inseminação artificial ou uma fertilização in vitro? O que é a gestação por substituição? Porque todos esses conceitos, eles existem, são hipóteses diferentes, né, diferenciadas, e que, por exemplo, está na resolução que são utilizadas. E aí, então, vamos lá. Bom, primeiro nós temos fecundação homóloga e fecundação heteróloga. A fecundação homóloga, professor, é aquela que é utilizada o material genético do homem e da mulher do próprio casal. Ou seja, nessa hipótese não há uma infertilidade entre eles. Eles só, por alguma razão, não conseguem realizar essa concepção pelo ato sexual. Então, eles devem utilizar de uma reprodução assistida, tá? Que deve ser realizada, né, por clínicas especializadas. Homóloga, dentro do mesmo casal, eles por alguma dificuldade não conseguem ter filhos, não que são inférteis, né? Mas de repente ela tem um aborto espontâneo, né? Não consegue ter a gestação, mas precisa de uma mãozinha
para dar certo? Homóloga, dentro da mesma família. Isso aí. Então, o material genético é do casal. No caso, agora, nós temos, então, a fecundação heteróloga. A fecundação heteróloga, ela exige uma doação de um material genético, seja ele feminino ou masculino, o espermatozoide ou os óvulos. Porque um desse casal, né, o homem ou mulher, ou dois homens ou duas mulheres, ele precisa desse material genético doado, que tem que ser por um doador anônimo, né, dentro desse banco de sêmen que existe, né, nessas clínicas, porque um deles ou não tem um problema de fertilidade, ou então, justamente nos casais homoafetivos, né? Porque você vai precisar buscar o material genético ou feminino ou masculino, a depender do casal. Então, justamente quando se trata da fecundação heteróloga, haverá um material genético de um doador anônimo, que vai ser utilizado e que vai ser realizada essa fecundação in vitro. Perfeito. E aí, o que é a fecundação in vitro? Já vamos dar andamento. Bom, nós temos a inseminação artificial, e essa fecundação, essa fertilização in vitro, também conhecida como fertilização in proveito. Bom, a inseminação artificial é aquela que a concepção, a manipulação do material genético, ela é realizada já de forma interna, no próprio corpo da mulher. Na fertilização in vitro, essa concepção, ela é realizada fora, num laboratório, tá? E depois que fecundado, aí ela vai para o corpo ser introduzido no corpo da mulher. Muito bem. Então, tá. Então, são os embriõezinhos que são colocados nela, né? Isso. Pois é, sabe que no passado, né, era muito interessante. As pessoas davam aquela manchete de jornal assim, mulher tem quíntuplos, 5 filhos. Todo mundo ficava horrorizado, né? E assim, a mulher ficava desse tamanho, coitadinha, né? Imagina, 5 filhos. E aí, quando eu comecei a estudar essa matéria, eu comecei a ver que no começo, o pessoal tinha uma dificuldade de acertar quantos embriões iam fecundar, né? Então, eles colocavam ali, tipo, não deu certo. Puxa, o procedimento é caríssimo, né? Então, para garantir, botava 2, também não deu certo. Então, bota uns 4 para garantir, né? E aí dava os 4. E aí a mulher ficava com 4 filhos. Então, assim, era muito difícil a situação para a mulher, né? Porque também a ciência estava numa tentativa de acertar o pulo. Hoje já está melhor, né? Os caras já conseguem acertar, mas no começo tudo era mato, né? Então os caras iam lá, ó, bota 5 que vai dar, né? A senhora se importaria de ter gêmeos? Ah, não, de repente um casalzinho de gêmeos é tão bonito. Então tá, bota 5 lá que vai dar 2. Pum, 5 filhos, né? E aí você via aquelas doações de chovais, aquela loucura toda. Hoje não, né, Tati? Hoje já se consegue, até pela idade, tem uma tabela na resolução do Conselho Federal de Medicina que diz quantos embriões podem ser colocados, dependendo da idade da mulher, né? Que já se sabe mais ou menos uma probabilidade dessa fecundação. Então, vamos recapitular. Homóloga, na mesma família, pega o material genético dos dois, tá, faz a fertilização. Heteróloga, precisa do material genético de fora. E ainda essa questão de fora, ou até mesmo não homóloga, pode acontecer que não fecunda, então tem que fazer o embrião criopreservado, é o nome, né? O embrião criopreservado, e aí se coloca na mulher e espera-se que dê tudo certo. Ok. Alguns embriões sobram, né, prof? Na hora que nós somos do direito. Então, por favor, se tem alguém da medicina aqui, por favor, perdoe a nossa fala quando a gente errar alguma coisa. Não vai depois pegar esse vídeo e levar lá na faculdade de medicina, né? Mas quando o cara monta ali tudo certinho, né? Ele guarda alguns no freezer, né? E outros ele fecunda. Esses do freezer é que são o grande debate, né, prof? Eu sempre, em sala de aula, quando eu dou essa matéria, eu sempre mexo um pouquinho com os alunos, eu pergunto em que momento surge a vida humana? Né? Daí tem um aspecto muito religioso aqui. Então, com os alunos eu consigo fazer em sala de aula. Quando que surge a vida? Eu pergunto, é na fecundação que surge a vida? Ou é depois de 3 meses? Ou é quando nasce?
né? Daí todo mundo, não, mas não, para saber, né? Quando é que vem, eu já brinco assim, quando é que a alma vem e encaixa no corpinho, né? E daí, quando os alunos falam, na hora que fecunda, né? O pessoal tem aquela imagem de quando era criança, assim, que aparecia aquele óvulo, daí vinha aquele espermatozoide lutando, assim, daí ele entrava, assim, ele dava uma luzinha, né? E ficava lindo. Então, é nesse momento da fecundação, sim. Então, como estão os embriões no freezer agora? Como é que tá a galera lá nesse momento? Né? A galera tá, né, tá parada lá, né? E daí todo mundo dá um choque, porque realmente é uma grande incógnita, né? E esses embriões que estão lá no freezer agora é que são o debate dos embriões que sobraram. Os embriões que o Código Civil chama de embriões excedentários, né? Muito bem, prof. Então, eu tive filhos, mas eu deixei lá uns embriões, né? E aí, como é que fica isso agora? Tá. Então vamos lá. Justamente, quando há essa manipulação genética ali entre os gametas femininos e masculinos, nem todos eles são utilizados. Há essa concepção fora. Então, quando a gente está falando de embriões, já há uma concepção, ele já é projeto, já é fruto de uma concepção. No entanto, ele não é ainda um nascituro, porque ele não foi introduzido ainda no corpo da mulher. E não é a necessidade de você utilizar todos os embriões, como o senhor estava falando. Aqueles excedentários, aqueles que não são utilizados, eles podem ser descartados, eles podem ser doados e eles podem ser guardados, congelados, criopreservados. Então, até para ser utilizada numa futura concepção. Aquela, por exemplo, não deu certo, não foi de sucesso, então pode-se utilizar esses embriões congelados justamente para uma futura inseminação, sem problema algum. E aí, inclusive, esse é o grande debate do julgado, né? Mas antes de entrar nesse julgado, professor, vamos falar um pouquinho da legislação. Qual é a nossa legislação Boa. a respeito das técnicas de reprodução assistida? E antes mesmo, deixa eu só até falar sobre a gestação por substituição, que é uma outra técnica, que é aquela popularmente conhecida como barriga de aluguel, só que a gente sabe, claro, que não é possível a gente utilizar de uma contraprestação pecuniária para essa seção do útero, e que ela é bastante utilizada por pessoas que não conseguem gestar por alguma razão, ou pelos casais homoafetivos, especialmente do sexo masculino, ou aquelas pessoas que elas querem, de repente, uma produção independente. Então, eu sou um homem solteiro e eu quero uma produção independente, eu vou utilizar uma gestação por substituição. E aí, o que é importante mencionar, no caso, por exemplo, de um casal masculino homoafetivo, eles não utilizam o material genético dessa excedente do útero. Eles vão, muitas vezes, escolher o material genético de um de outro, ou eles dois vão fazer essa seção dos seus espermatozoides, e aí vão fazer essa fertilização em proveta com os óvulos doados de uma doadora anônima. No momento em que há essa concepção, que eles não vão saber de qual espermatozoide, qual dos dois trata, então, geralmente fica na dúvida, os casais homoafetivos, eles estão preferindo fazer dessa forma, tá? Eles não escolhem já imediatamente qual dos dois vai ceder os dois, e aí na hora vamos ver qual é que vai ser o espermatozoide vencedor. Assim, é só lembrar uma coisinha agora, quando eu dou aula disso, eu tenho um jornal amarelo, velho, assim, da Zero Hora, aqui do Rio Grande do Sul, que eu levo em sala de aula, que o nome da notícia era As Duas Mães de Carolina. E eu guardei para dar aula, a gente leva tudo na sala de aula, né? Quem não conhece sala de aula, gente, sala de aula, o professor tem que fazer misérias, né? Aqui o cara pode usar até um slide, se quiser. Lá não, lá tu está ao vivo, tu vai usar o data show, se tiver data show, tudo bem. Bom, data show ainda existe, né? Bom, daí eu levei o jornal e das duas mães de Carolina. Então, em Porto Alegre tinha um casal, duas mulheres, e elas então pegaram material genético de um doador anônimo, tá? O sêmen de doador anônimo. E aí elas pegaram o óvulo de uma delas, fecundaram. Depois que tinham o embrião, colocaram na outra. Tá? Então, veja, as duas foram mães, né? Porque uma deu o óvulo e a outra fez a gestação. Então, o nome da manchete era As Duas Mães de Carolina. Interessante, né? Interessante. Geralmente fazem isso. O casal afetivo masculino, os dois acabam cedendo seu material genético para, na hora
ver qual vai ser realizada a concepção, que você vai acabar descobrindo só quando nasce pela semelhança, né? O óvulo é de uma doadora anônima e a seção de útero tem que ser de uma pessoa, de um familiar até o quarto grau. Se não for, daí é só com autorização do Conselho Federal da Medicina, tá? Perfeito. E, é claro, ela vai saber de todos os termos, vai estar ciente de que não vai haver estabelecimento da maternidade para ela. Ela não vai ter aquela criança não vai ter o material genético dela, ela só vai ceder o útero. Só vai ser uma exceção. E aí, justamente, no caso das moças, do casal homoafetivo, ela justamente ela geralmente doa o óvulo e a outra cede o útero. Então, realmente, seriam duas mães para aquela criança. E aí, então, bom, eu falei Conselho Federal da Medicina, resolução, então qual é a legislação pertinente às técnicas de reprodução assistida? Bom, a gente não tem. No Brasil não há uma legislação específica para tratar sobre o assunto. O que a gente tem realmente é essa resolução da 2128-2017 do Conselho Federal da Medicina, que traz algumas normas éticas a respeito das técnicas a serem utilizadas. Nós também temos o provimento 63 de 2017, CNJ, que veio a regulamentar os assentos de nascimentos, né, oriundos justamente dessas técnicas de reprodução assistida. E esse provimento ele veio para acabar com aquela grande discussão que existia antigamente. Bom, eu preciso de uma autorização judicial para fazer esse assento de nascimento no cartório. Hoje em dia não há mais necessidade, né? Justamente, principalmente nos casos de homoparentalidade. Só que uma série de documentos vão ser apresentados. E aí esse provimento 63, justamente, ele vem a trazer, regular essa documentação que deve ser encaminhada ao Isso é importante. Antes do provimento 63, era muito difícil de fazer o registro de nascimento. Teve um casal em Pernambuco, dois homens resolveram ter um filho e a mãe de uma deles foi a mãe, fez a gestação, então a barriga de aluguel. E para registrar isso, né? E daí, na época, teve uma decisão judicial para se conseguir chegar ao registro, porque a legislação não comporta esta modalidade, né? Por mais que a gente diga assim, é um absurdo, tudo bem, mas não existe a lei, né? Então, o registrador não pode sair, gostei dessa ideia, né? Não tem como. Né? Ele tem que respeitar a norma, até porque ele tem um juiz corregedor, e o juiz corregedor também tem a corregedoria dele, e é uma escada o troço. Então, está todo mundo ligado no sistema. Enquanto não mudar a norma, a não ser, claro, que venha a norma do CNJ, que foi o que aconteceu. Mas esse juiz em Pernambuco deu a decisão, e eu me lembro quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, que era sobre filiação, eu peguei essa decisão para ler, né, e trouxe partes dela na minha dissertação. Era muito interessante, o juiz realmente inovou, né, foi corajoso, mas, claro, ele tinha o apoio ali do tribunal para isso, né, e ele determinou, então, o registro, autorizou esse registro. E foi o primeiro caso. Eu me lembro da foto, que eu também levo para a sala de aula, assim, os dois homens com a criança e a mãe de um deles do lado, e era exatamente esse quadrinho. Só judicial na época para fazer o registro de nascimento. Depois veio o provimento 63, né? Isso aí. E aí, o que a gente tem, professor, assim, em matéria de legislação mesmo? Nós temos só o artigo 1597 do Código Civil, que justamente o Código Civil de Guerreiro. 2002, Guerreiro. ele veio a inovar o Código Civil de 2002 para trazer 13 hipóteses que são ligadas a essas técnicas de reprodução assistida. E aí, o que diz o artigo 1597? Ele menciona aquelas hipóteses de presunção de paternidade, né? E aí, o que nós temos lá? Bom, presumem-se pais, né? Daqueles filhos oriundos de uma relação matrimonial, segundo o artigo 1597, e que foram concebidos, primeiro, por uma fecundação homóloga, ainda que falecido o genitor, o marido, tá? E aí, então, nós temos aí a primeira hipótese que trata dessa fecundação homóloga, que usa o material genético do próprio casal, ainda que o marido ele for falecido. Ou seja, ele pode ser pai, ainda que ele já tenha morrido. Pode Isso ser. é excelente. Isso é o cerne da questão, né, prof? Esse é o cerne. Exatamente. Que foi justamente o debate aqui dessa decisão da STJ dessa semana. Que se trata justamente dessa fecundação pós-morte que a gente fala.
Daí nós temos a presunção de paternidade dos filhos havidos pela fecundação heteróloga. E aí, nesse caso, o Código Civil, ele traz expressamente que deve haver uma autorização por parte desse marido, porque vamos lá, vai ser utilizado um material genético de um doador anônimo. Ele tem que autorizar essa fecundação, né, essa técnica de reprodução assistida, porque aquele filho não vai carregar o material genético dele, né? Ele tem algum problema de fertilidade. Então, nesse caso, ele não, biologicamente, ele não vai ser pai. Mas o Código Civil ele veio regulamentar que ele vai se presumir pai, porque nesse caso ele consentiu. E aí, inclusive, até a Maria Berenice Dias, ela traz essa situação como uma adoção antenatal. Porque você vai fazer, justamente, você vai dar esse consentimento, e a doutrina e a jurisprudência entendem que nessa situação é uma exceção à presunção relativa de paternidade. Porque a presunção de regra geral, ela é relativa, ela pode ser a vir questionada. O pai, ele pode vir a questionar, né? E nesse caso, não. Nesse caso, ele tem ciência que aquele material genético não é dele, ele autorizou, então, nesse caso, a doutrina e a jurisprudência entende que é uma presunção absoluta de paternidade. Ele não pode vir a revogar depois. Perfeito, porque a vontade já foi manifestada. Vontade dele de topar, fazer tudo, né? Aliás, tem um argentino que escreveu sobre isso logo no começo da década passada, e eu me recordo que a teoria que ele escreveu tinha um nome, e eu dava essa teoria em sala de aula. Chama-se Teoria da Vontade Humana no Campo da Reprodução Humana Assistida Heteróloga, que dizia o quê? Aquele que teve a vontade, né, se vincula a ela, então, principalmente nos casos de gestação e substituição. Eu me lembro de uma turma que eu fiz, uma prova de direito de família, uma turma que era muito afiada, assim, aquelas turmas. E aí a segunda prova foi só essa pergunta. Disserte sobre a teoria da vontade humana no campo da reprodução assistida heteróloga. Tipo da pergunta para fechar o semestre, assim, né? Eu, eu ia dizer, ter o professor como professor, ia ser redundante. Ter você como professor, gente do céu, coitado dos aluninhos da FEMA. Sofrido, Não vai sofrido. ser muito conteúdo, mas por outra prova não deve ser fácil, não. Mas o aluno sai mais fortalecido, né? O aluno sai mais fortalecido sempre, né? Sempre. É esse professor que a gente lembra pro resto da vida. Exatamente. Bom, Gente, segue então. Vamos lá. Estou cheio de coisa aqui para depois pontuar. Segue lá. vamos lá. Então, aí nós temos a terceira hipótese de presunção de paternidade, que é a utilização de embriões excedentários. Então, a qualquer tempo você pode utilizar nessa fecundação homóloga desses embriões excedentários que vai se presumir pai. Bom, e então, qual é a grande discussão desse RESP que saiu da quarta turma do STJ? Eles vieram a negar a possibilidade da utilização de embriões, né, que estavam lá criopreservados, congelados, por parte de um marido já falecido, pela sua viúva. Por quê? Qual foi o grande debate? Justamente porque ele não tinha deixado uma autorização específica. Bom, Tati, mas você falou que o Código Civil ele traz a necessidade de uma autorização específica para as concepções heterólogas. Nas concepções homólogas pós-mortem não há essa exigência, realmente. Realmente o Código Civil ele não traz essa exigência. No entanto, a gente tem essa exigência por parte da resolução do Conselho Federal da Medicina, que traz que tem que ter, para ser realizada essa concepção depois que a pessoa for falecida, ele deve deixar essa autorização por escrito. Porque uma coisa é você autorizar, teoricamente, em vida, e outra coisa é você autorizar para que a pessoa utilize isso depois de sua morte. Porque nós temos aí uma contraposição de justamente uma liberdade pessoal, autonomia da vontade, o livre planejamento familiar, mas nós também temos a questão de você, de forma necessária, ter a manifestação por um ato, né, inequívoco, de fatos que vão gerar consequências, vão gerar efeitos para depois da sua morte. Efeitos que vão ser patrimoniais e efeitos que vão ser existenciais também, né, professor? Aí, nesse ponto, efeitos patrimoniais. Um debate enorme, né, prof? É a sucessão. Você imagina, o pai falece, os filhos recebem a sua parte da herança,
registram, tudo ok, o inventário é feito rapidamente, foi feito de forma extrajudicial, num tabelionato rápido, registrado no registro de imóveis, então assim, 6 meses está tudo ok, e aí ela resolve ter mais um filho, depois disso. E aí, então, passado 1 ano e pouco, ela é mãe, e obviamente o pai é o falecido. E aí o debate é, esse filho não tem direito à herança. Então, esse filho é um filho diferente dos outros, o que fere de morte a Constituição Federal. Ah, mas o Código Civil diz que estão habilitados a suceder aqueles que estão, no mínimo, concebidos, né, no momento ali da morte. Olha o debate, né? Então, aqui, a jurisprudência navega num mar muito tenebroso, né, e assustador. E o debate é infindável. Por mais que se diga, não, tem posições já majoritárias, sempre tem posições contrárias em relação a isso. E o grande questionamento é, esse filho não vai ter herança. Seria isso? Porque, veja, vamos só pegar um outro caso agora, paralelo. Feita a sucessão de um homem que faleceu, entregue tudo para a família, surge um outro filho que já estava no planeta, mas ninguém sabia. O STJ diz, reabre a sucessão e reorganiza a casa, porque esse filho tem direitos. Agora, nesse caso aqui, ela feita a sucessão, ela resolve ter de novo um filho. Esse filho fica sem herança? Esse é um debate importante para se estabelecer, né? Claro que não é objeto da live, mas só para ver como os efeitos patrimoniais são cruéis nesse sentido. Segue, Bruno. E claro, né, todo esse questionamento nessa ação, que essa ação visava só a ver a decisão sobre se ela pode utilizar ou não pode, né? Mas, obviamente, tem todo o fundo patrimonial, né? Ninguém estaria discutindo, possivelmente, se ele Não, tivesse deixado dívidas. ninguém Mas, discute se não tem patrimônio por trás, tá? Ou, assim, a margem de discussão é muito pequena, tá? A margem de discussão, normalmente, os problemas chegam ao judiciário porque há um aspecto patrimonial, né? Em regra, né? Há um percentual menor, claro. Mas a galera briga por grana, a gente sabe disso, não adianta a gente esconder o troço, né? A galera quer, todo mundo quer tentar. Tá difícil para todo mundo. Se tem uma herança ali, poxa, né? Então, por que eu não teria direito, né? exatamente. E aí esses filhos eles vieram a contestar a decisão, né, em sede de apelação do Tribunal de Justiça de São Paulo. O Tribunal de Justiça de São Paulo ele reconheceu a possibilidade dela utilizar os embriões, ainda que não tivesse essa manifestação expressa, porque teria uma manifestação, uma autorização presumida. Presumida por quê? Porque ele, no momento que ele fez todo aquele procedimento, ele se submeteu ao procedimento, no momento que quando ele resolveu guardar aqueles embriões acidentários, ele podia doá-los, descartá-los, mas ele resolveu justamente criou preservá-los e deixar sob custódia da esposa, ele estaria já de uma forma presumida autorizando que ela utilizasse depois do seu falecimento. Assim entendeu o Tribunal de Justiça de São Paulo. O STJ ele reformou essa decisão, entendendo não. Há uma necessidade de uma manifestação expressa e formal, como exige a resolução do Conselho Federal da Medicina, como exige o provimento 63 do CNJ. Embora o Código Civil ele não venha trazer isso expressamente, só trouxe para as hipóteses da fecundação heteróloga, o STJ entendeu que há necessidade, né? A quarta turma do STJ. E aí, justamente, né, professor, o provimento 63, que veio a regular os assentos de nascimento nessa situação, ele vem a trazer uma série de documentos. Então, quando você passa por um tipo de reprodução assistida e você leva isso ao cartório, você tem que levar, além da DNV, da Declaração de Nascido Vivo, você vai levar também um termo que foi elaborado pelo diretor da clínica, você vai levar a certidão de casamento ou a escritura de união estável. E nesse caso, você também vai ter que apresentar lá no cartório esse termo prévio específico de autorização para a utilização desse material genético pós-mortem, para essa fecundação pós-mortem. Então, apresentando esse termo, a gente pode realizar o assento de nascimento.
se esse termo não fosse apresentado, vamos dizer, nessa situação, eu só poderia realizar e estabelecer a paternidade em nome desse pai já falecido, né? E se com autorização judicial. Sem esse termo, nós cartorários, a gente não teria como fazer de outra forma, né? E também Perfeito. vai precisar, se tratar de uma gestação por substituição, é interessante mencionar que precisa também apresentar esse termo de consentimento da gestante, né? Aquela DNV, como ela é a parturiente, né? Vai sair o nome dela, mas nós oficiais nós vamos desconsiderar essa informação, tá? Porque não vai estabelecer a maternidade nesse caso pela DNV, mas vai ser pelo aquele casal que justamente fez todo aquele projeto parental. Sabe que tem uma outra. Nós já estamos chegando no final, né? Porque já são. Daqui a pouco o Instagram derruba tudo. Sabe que tem alguns debates muito interessantes aí em relação ao direito à identidade genética, né? O direito à ancestralidade, né? Muito legal esse debate, porque lá na adoção tem o estatuto da criança e do adolescente, tem um artigo, não lembro de cabeça, 39 acho que é, tem um artigo que fala que a criança adotada, quando ela atinge a maioridade, ela tem direito a ver o seu processo de adoção, né? Então ela tem direito a saber a sua origem genética, né? Sua identidade, sua ancestralidade. Não que isso vá gerar paternidade, só apenas o direito à sua identificação. E no caso da reprodução humana assistida heteróloga, não há esse direito. É muito interessante, né? Porque se protege o doador, né? E tem um filme, Meu Pai e Minhas Mães, que eu já passei na faculdade esse filme, que são duas mulheres americanas que fazem a reprodução humana assistida heteróloga, com sêmen de um doador anônimo, mas lá nessa cidade, então, americana, as crianças, quando atingiram 18 anos, poderiam ir na clínica e pedir para saber quem era o nome do pai. E a clínica forneceu. E elas foram na casa do cara e bateram na porta para saber do cara, né? E aí o filme é muito legal, porque aí o cara acaba conhecendo os filhos, daí o cara vai saber quem são as mulheres, daí o cara se envolve com uma das mulheres, sabe? Daí a outra fica enciumada, então assim, vira um tendel o filme, mas é muito interessante. E isso é um dilema aqui no Brasil ainda, porque alguns autores entendem que essa criança gerada na reprodução humana assistida heteróloga nunca vai saber, né, qual foi o seu pai, salvo num caso de doença, né, que poderia então se abrir ali o segredo da clínica, né? Mas ela teoricamente não tem direito a essa identidade, né? E alguns defendem que tem, né? E é um debate muito interessante em relação a isso, porque não que vá gerar direito à herança, nem paternidade, não é isso, mas de repente a pessoa poderia querer saber, né? Saber, né? Ter uma noção. Existem justamente algumas doenças que elas têm origem genética. Então, é importante que nessa situação você busque esse conhecimento da ascendência biológica, né? E até esse provimento 63, ele foi primeiramente introduzido, vamos dizer assim, as normativas de reprodução assistida pelo provimento 52. Depois ele foi alterado pelo provimento 63. Justamente porque no provimento 52, por exemplo, aquele termo que foi firmado pelo diretor da clínica, ele mencionava o nome do doador. E aí isso acabava com toda a questão de sigilo que eles têm direito, né? O sigilo do doador anônimo. E esse provimento 63, prof, ele até trouxe em relação a isso, eu até abri aqui para ler, que ele traz no parágrafo 3º do artigo 17 que o conhecimento da ascendência biológica não importará no reconhecimento de vínculo de parentesco e respectivos efeitos jurídicos entre o doador ou a doadora e o filho gerado por meio de reprodução assistida. Então, ele dá justamente essa brecha de que, bom, a gente pode buscar judicialmente, de forma justificada, saber justamente importar esse conhecimento da ascendência biológica. Mas ele dá essa brecha dizendo já, ó, isso não vai importar nem de nenhuma forma um vínculo de parentesco. É interessante. Tem ainda mais um outro debate interessante para a gente fechar, né? Que é esses embriões que estão lá no freezer, né? Eles podem ser doados ou podem ser adotados, né? Alguns países entendem que pode adotar um embrião.
Outros entendem que pode doar. Acho que o nosso tem a questão da doação, né? Não bem agora. Mas daí os autores falam assim, se é doação, é coisa. Se é adoção, teoricamente, tem uma personalidade ali. Então, é outro debate interessante saber se poderia, em alguns países pode adotar um embrião. Ou se pode doar. Eu não me lembro se o nosso, não me lembro agora da resolução. Eu não tenho certeza se pode doar ou não. Depois tu me ajuda, tá? Mas eu não, acho que pode ou não. Não sei que eles não podem ser descartados, podem, né? Descartado, a palavra já diz que tem cara de coisa, né? Mas se poderia doar, seria coisa, né? E quando falam que pode doar, né? Muito perigoso, né? Doar alguma coisa, né? Doar pode penhorar também, né? Então, pode doar ou pode adotar, depende do país, tem essas questões. E modernamente, sabe que eu sempre leio um pouco aquelas coisas mais profundas lá do doutorado, assim, que me deixam, às vezes, nervoso, com falta de ar. Mas esses dias eu vi uma pessoa escrevendo sobre o direito do embrião de nascer, né? O direito dele nascer. Né? Então, que quantos embriões tem congelados hoje e o direito deles de ter o nascimento. Aí eu fechei o livro, para não ficar preocupado com isso. Esse debate com aquela antigo mesmo, que acho que depois também o STF ele veio a sedimentar, da possibilidade de utilizar esses embriões para pesquisa, né? Porque eles são muito utilizados para medicina, né? Então, naquela época, houve todo aquele debate, né? Que as pessoas, de um lado, entendiam que já havia uma vida ali, né? Então, não poderiam ser utilizados para fins de pesquisa. O STF entendeu que, nesse caso, não é um nascituro ainda, né? E aí ele permitiu a utilização desses embriões. É. O Betinho colocou ali, perguntou, professor, se doar tem que recolher TCMD? Eu vou deixar essa pergunta para um outro dia. Sabe, professor, que nos Excelente, Estados excelente. Unidos, lá também prevalece a doação anônima. E aí, lá nos Estados Unidos, você pode ver fotos de criança desse doador anônimo. Você pode ver a voz dele, ouvir a voz, gravações de voz. Aqui não, aqui não existe essa previsão. Você tem algumas características que estão passadas. Bom, esse doador aqui, ele tem a profissão tal, ele é assim, algumas características são passadas, mas não tão profundamente. Você não pode conhecê-lo, né? E Esse há toda doutor aqui era líder da torcida organizada do Grêmio. Não, esse eu não posso pegar. Não tem como. Material genético pode criar um problema familiar, né? E aí, professor, será que dá tempo de uma última observação? Vamos, vamos. As técnicas de reprodução assistida caseiras que estão sendo utilizadas agora, principalmente pelos casais homoafetivos, pelas mulheres, né, femininos, que elas estão realizando, porque a gente sabe que até o SUS ele fornece essa possibilidade, só que demoram muitos anos, e as clínicas há um pagamento, né, um valor um pouco alto para fazer, submeter todo esse tipo de procedimento, né? E aí algumas mulheres elas estão fazendo de forma caseira. E Não vamos aí, entrar em detalhes, né, do método utilizado. Né? Não vamos tá bom, entrar seguindo o raciocínio. Caseira, pronto. Né? tá bom. Aí nesse sentido, há uma dupla maternidade, uma delas vai ser a parturiente, vai ser a doadora do útero, né, que vai gestar. E aí vai vir a DNV em seu nome e comparece no cartório. E a gente fala, bom, nós precisamos de todos os documentos, documento da clínica, né? Todos os documentos que são exigidos pelo provimento 63. Só que elas falam, bom, a gente fez isso de forma caseira, mas a gente quer que conste a dupla maternidade, porque a gente fez um planejamento parental em relação a essa criança, a gente fez tudo juntas, ela realmente é um projeto nosso, então a gente quer que conste essa dupla maternidade. E aí, nesse caso, o que se recomenda é que já durante a gestação elas busquem uma autorização judicial, porque nós no cartório a gente não tem como realizar esse assento dessa forma, tá? Ou se não, se elas não buscarem durante a gestação e levarem já ao assento de nascimento, elas primeiramente a gente vai ter que registrar esse assento de nascimento só em nome da mãe parturiente, e elas vão ter que buscar autorização judicial. O fato legal é que
os tribunais têm muitas decisões já, eles estão acatando a possibilidade de registrar essa dupla maternidade, entendendo que realmente há um planejamento maternal, baseado até na vinculação socioafetiva, nesse caso, claro que não houve nem o nascimento da criança, mas seria há um fundamento que eles estão trazendo, e aí, com essa permissão, nós, oficiais, podemos realizar esse assento. Mas eu digo, professor, eu acho que o futuro vai ser alterar esse provimento já para incluir essa possibilidade. É, Só que é, aqui envolve de direitos de terceiros, né, professor? Porque esse doador não vai ser anônimo para elas. exato. Não, essa é uma questão muito complexa e caiu na primeira prova do Rio Grande do Sul de cartório, a qual foi anulada, né? E eu sempre digo, né, dizendo que era impossível, a banca do concurso foi lá e fez a questão, né? Ninguém conseguia imaginar. Caiu exatamente isso na primeira prova, né? E era uma questão muito interessante. Eu fiz ela, daí foi anulada a prova, eu nunca vou saber o resultado. Nunca vou saber. Aqui é uma violação do direito do candidato de ter a sua nota, uma violação grave, constitucional, né, grave. O direito de tu saber a tua nota na prova, não tem como, né? Tu também fez? Eu fiz, quando eu vi a questão, fiquei tão feliz. Eu fiz feliz da vida aquela É, festa. pois é, exatamente. Quem é da área, né? Eu também, eu não tive dificuldade em fazer ela. Tinha uma pegadinha no final, né? Uma pegadinha do nome, me lembro do sobrenome da criança. Mas tirando aquilo, foi muito, muito bom de fazer aquela questão. Mas nunca vamos saber o resultado, né? VUNESP, exatamente, o pessoal botou ali. E Exatamente. a Prof, boneca. 7 horas e 28 minutos, antes que o Instagram nos derrube, nós vamos, então, deixa uma mensagem para o pessoal. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, que agora todos estão subindo para lá, dá um like aí, curte, por favor, tá? Porque no meu YouTube está crescendo, já que os vídeos sobem para lá. Dá um like, curte o canal. Obrigado. Vai lá, prof, faça a mensagem final. Então, quero agradecer novamente a oportunidade, professora, agradecer a todo mundo que estava aqui participando, 124 pessoas agora, muito feliz, obrigada a todos, que todos tenham uma ótima sexta-feira, que agora a gente vai trabalhar e sextar, né? Porque vai vir o final de semana. Um abraço. Isso. Obrigado, prof. Um abraço para você, um abraço a toda essa audiência maravilhosa que está conosco. Durante o dia mantemos o contato. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Falou.